Bom, Foi então. câmera? Foi. Foi som? Foi. Reginaldo, take 1. Reginaldo, eu queria que você fizesse uma análise sobre essa perspectiva da força e da importância do futebol no interior do Paraná e o que se justificava essa imponência que vinha daqui. De 1960 até 1980, nós tivemos um aproveitamento muito impressionante do futebol do interior, conquistando títulos paranaenses. Então, Londrina ganhou 2 vezes, os dois Grêmios, né? O Grêmio Esportivo e o Grêmio de Esportes, somando, ganharam 3 títulos. Depois tivemos também o surgimento do Cascavel, no final dos anos 1970, que ganhou o título compartilhado com Colorado em 1980, e que é uma realidade muito diferente da que a gente conhece hoje. Quando você tem 2 times em Curitiba muito fortes e os times do interior que praticamente disputam um outro campeonato. Mas naquela época havia um nivelamento. Mas isso tem uma explicação, porque o processo de reocupação do interior do Paraná, ele foi bastante avassalador. Nós tínhamos 1 milhão de habitantes em 1940 e tínhamos 4,5 milhões em 1960. Então, são migrantes que vieram ocupar o interior do estado em várias frentes migratórias, e uma parte fundamental veio para o norte do Paraná, no complexo cafeeiro, né? Então, havia um equilíbrio demográfico no estado, uma força do interior, e a economia também expressava isso. Então, vou citar um dado de 1970 que fica no meio do caminho. O IPARS, o Instituto de Planejamento do Governo Estadual, ele divide o estado em mesorregiões. Então, havia uma mesorregião Maringá-Londrina, o eixo principal do complexo cafeeiro. E em 1970, a fatia do valor agregado fiscal da economia formal, era maior nesse eixo, maior do que do eixo de Curitiba. Então, aqui circulava muito dinheiro também. Isso ajuda a explicar o nivelamento do certame e os investimentos que eram feitos nos times do interior. A partir da segunda metade de 1970, se acentua a concentração econômica, demográfica e eleitoral na região de Curitiba. Então, hoje há um profundo desequilíbrio que se expressa no futebol profissional. Mas naquela época não, né? Até se a gente pegar hoje o principal time do Paraná, o mais forte, o mais vitorioso, é o Atlético Paranaense. Na época era o Curitiba. Mas o Atlético Paranaense, nesse mesmo período de 61 a 80, ele ganhou menos títulos do que o futebol profissional de Maringá, que ganhou 2 vezes com o Grêmio Esportivo e 1 vez com o Grêmio de Esportes. E ainda foi vice em 1981, quando o Londrina foi campeão. Interessante. Bom, nós temos uma influência bastante significativa da política também no futebol local, sobretudo na década de 1960 e 1970. Temos Silvio Barros, Adriano Valente, e obviamente que sempre quando nós falamos dessa influência política, a maioria das pessoas faz uma analogia e uma exaltação a João Paulino. Queria que você falasse sobre essa participação dos prefeitos na formação e na consolidação dos times e destacasse alguns deles. O João Paulino é um grande exemplo de um prefeito que enxergava no esporte um fator de integração e de impulso político também. Basta citar o fato de que, quando ele veio para ser o primeiro promotor da recém-fundada comarca de Maringá, ele havia passado por Mandaguari, que era a sede do município da comarca anteriormente, e lá em Mandaguari havia até pouco tempo o estádio João Paulino Vieira Filho. Então ele tinha uma paixão pelo esporte, mas enxergava no esporte um potencial a mais, né, de congregação da comunidade e também de investimento político, né? Então, quando ele é candidato em 1960, ele já tinha esse envolvimento na cidade. O Túlio Vargas, que depois viria a ser deputado com o apoio de João Paulino, também ele começou organizando Liga Esportiva Amadora em Maringá. Porque se a gente lembrar que Maringá era uma cidade, uma boca de sertão ainda, que tipo de diversão havia? Então, o futebol
ele tinha um potencial muito diferente do que a gente conhece hoje, quando você tem uma enorme concorrência de entretenimento eletrônico, por celular, por tudo, né? Naquela época as coisas eram analógicas, né? Eram presenciais, então o esporte ele tinha um fator de mobilização muito grande mesmo no entretenimento e no congraçamento da população. E havia o aspecto da autoestima da comunidade. Então, uma cidade nova, um município com 10 anos de implantação, ganhar um campeonato paranaense, isso servia de uma autoestima para a comunidade e uma projeção, porque o time levava o nome da cidade também, inclusive em certames mais amplos, né? O Grêmio Esportivo chegou a ganhar um certame nacional no final dos anos 1960, que é mais ou menos a história do Sport Recife e o Flamengo de 1987, o Grêmio de Maringá e o Santos, né, que tinha que haver um cruzamento, mas não houve. E até se pergunta se o Grêmio Esportivo não deveria ser o campeão brasileiro daquele ano. Uma pergunta da revista Placar, né? Mas, sem entrar nessa polêmica, então isso projetava o nome da cidade nacionalmente e contribuía para a autoestima. E o João Paulino, ele ele teve uma gestão muito realizadora em todo sentido, ele organizou a máquina pública, mas não deve ser coincidência que os 3 títulos daquela época foram em 2 mandatos deles. O bicampeonato do Grêmio Esportivo e depois o título do Grêmio de Esportes em 1977, né? Quando ele deixa a prefeitura, ele é candidato a deputado federal em 1966. Eu conferi os dados hoje. Ele foi o deputado mais bem votado do Paraná em 1966, com 50 mil votos e alguma coisa. Quanto isso representaria hoje? Não dá para a gente fazer uma regra de 3 automática, porque analfabeto não votava naquele período. Mas tentando aproximar, eu diria que equivale a uns 350 mil votos. Então, de onde é que ele extraiu tanto voto? Maringá, na época, tinha, em 1965, tinha 100 e poucos mil habitantes, mas o eleitorado era menor. Ele deve ter feito uns 35 mil votos ou mais fora de Maringá. De onde ele extraiu esses votos? Da irradiação do esporte. Então, Maringá, inclusive, acentuava a dimensão de polo regional pelo seu time. A região toda se mobilizava para acompanhar o Grêmio Esportivo de Maringá, por isso que o nome do estádio até, segundo a imprensa, é estádio regional, não é estádio municipal, porque havia essa mobilização que se expressou na votação do João Paulino em 1966. Talvez sem essa irradiação ele tivesse uma votação suficiente para conquistar o mandato, mas menor, menos expressiva, né? Só para ir além, eu verifiquei quem fez mais votos que ele antes. Só grandes personalidades haviam feito, né? Por exemplo, o Jânio Quadros foi deputado federal pelo Paraná em 58, fez 70 mil votos. O Ney Braga. Então, 3 ou 4 deputados antes do João Paulino tinham ultrapassado essa marca. Então, é uma marca extraordinária. E se explica pela liderança, pela capacidade dele, mas também pela radiação do esporte, né? Como um fator de identificação da região com Maringá e com as suas lideranças. Até os anos 70, um pouco mais adiante, era a tradição em Maringá que a prefeitura financiasse amistosos no aniversário como um investimento no time e o time como uma marca da cidade. Hoje a legislação não permitiria isso, mas isso era uma tradição. E uma outra forma era o investimento na praça esportiva, né? Então o estádio de Maringá ele foi sendo atualizado progressivamente. Eu não teria os dados aqui, mas até a segunda gestão do João Paulino, você tem por etapas em cada mandato municipal uma fase do estádio, até que foram colocadas aquelas arquibancadas cobertas, mas você tinha a fase de inauguração de iluminação. E os prefeitos, de alguma maneira, eles contribuíam consolidando a praça esportiva. No caso do João Paulino, parece-me que o diferencial é que ele mobilizava o empresariado para dar suporte ao time. Não sei se os outros não faziam isso, mas com certeza ele fez mais, né? Quando ele assumiu o segundo mandato em 77, ele constituiu uma direção afinada com ele e
e mobilizava o empresariado para dar suporte às contratações e a torcida também respondia com rendas e atualizando a praça esportiva. Naquela época não havia um campeonato nacional por divisões e havia uma politização do campeonato nacional por agregação de times, né? Então, houve uma época, salvo engano, que tivemos quase 100 ou mais times no campeonato nacional. Uma coisa insana, né? Comparada com os padrões de hoje. Mas quando o Grêmio foi incorporado nacional em 77, logo ali na conjuntura do título de 1977, o João Paulino, eu me lembro bem, o prefeito João Paulino, ele tinha um objetivo até de nivelar o estádio. As arquibancadas, elas fazem um S na parte atrás dos gols, para aumentar a capacidade, né? Na época, estimava-se que o estádio comportasse 35 mil pessoas. Então, ele queria fazer um estádio para 50 mil pessoas, para nivelar com a capacidade do recém-construído estádio do Café de Londrina. Mas o almirante Heleno Nunes, na época era CBD, ele desaconselhou porque era muito investimento para lotar 2 ou 3 vezes por ano, né? E hoje a lotação, inclusive, não é aquela dos presumíveis 35 mil. Eu sei porque eu estudei, mas porque eu estive lá também, que o estádio comportou 33 mil pessoas em 2 ocasiões em 77. Mas numa situação de uma torcida só e tinha a geral para que as pessoas ficassem em pé, mas mesmo assim, por uma regra de segurança, não deveria caber todo mundo, entrar todo mundo, né? Então, aquele padrão não se configura mais. Mas eu cito esse exemplo para mostrar o entusiasmo da cidade e o prefeito emulando isso, né? Certamente ele usou a influência dele, junto ao governador e autoridades de âmbito federal, para que o Grêmio entrasse no Nacional naquele período, né? Isso teve uma contrapartida política, a imprensa queria homenagear o governador, Jaime Canet Júnior, mudando o nome do estádio, né? Para não mudar o nome do estádio, criaram uma denominação para o complexo esportivo, com o nome do governador, Jaime Canet Júnior. Mas mesmo assim a imprensa tentou colar no estádio o nome do Canet. E no ginásio de esportes também o nome do Canet. Então seria o Canezão e o Canezinho. Isso não pegou. Mas é possível encontrar ainda hoje vídeos ou áudios da imprensa falando hoje à noite no Canezão, o Grêmio contra um outro time, né? Então isso mostrava a politização. Eu estava no estádio no dia em que o vice-governador, logo depois da confirmação do Grêmio no Nacional, o vice-governador era Otávio Cesário Júnior. O locutor de muito prestígio em Maringá, o Ferrari Júnior, que era vereador, ele conclamou a torcida a aclamar o nome do vice-governador. E a torcida aclamou, se mostrando como havia essa politização. Porque o lema era assim, onde a arena vai mal, coloque um time no Nacional. Onde a arena vai bem, coloque um time também. E o governo de Maringá era da Arena, né? Que era o partido oficial do governo, e por isso até se viabilizou o ingresso no Campeonato Nacional. Mas eu creio que o prefeito João Paulino, ele foi o que mais investiu mesmo, há um reconhecimento público dele, né? Disso, né? Só que no segundo mandato ele já não tinha mais projetos eleitorais. Ele foi candidato a vice-governador em 1982, mas numa conjuntura muito desfavorável, né? Porque a oposição iria ganhar a eleição para governador em 1982, ele foi candidato a vice, meio assim, vestindo a camisa do time dele, porque tinha que ter candidato e alguém do interior com prestígio, que era o caso dele, mas não daria para fazer essa migração para a campanha dele de vice-governador, né? Entre as décadas de 1960 e 70, você considera que o futebol foi o principal elemento de propaganda da cidade de Maringá em âmbito estadual e nacional? É muito provável, né? Até porque você teria que perguntar, concorria com o quê, né? A propaganda institucional de Maringá, hoje você tem uma propaganda que por indicadores.
indicadores de qualidade de vida. Isso se faz ano a ano, há institutos que medem isso, né? Mas naquela época, quais eram os grandes eventos de Maringá? Não havia Expo Engá ainda. Quando começou a Expo Engá, ela virou assim, um símbolo de uma feira agropecuária bem sucedida. Inclusive, em 1972, na primeira edição, que tinha outro nome, que era Expo Femar, há uma reportagem até da revista Manchete, comparando a feira agropecuária com as feiras do Texas. Então, essa associação de Maringá com Texas, Dallas, não é tão recente assim, já é mais antiga, né? Mas não havia eventos assim para divulgação de Maringá. Havia propaganda inicial para trazer os migrantes, isso funcionou, mas há uma propaganda diretamente institucional, salvo engano, não concorria com a projeção que o esporte poderia ensejar naquele momento, né? Falou bastante sobre disputas políticas. Isso também se refletia entre o Ferrari Júnior e o Pucca? Em 1975, na década de 70, há um fenômeno que eu denominei no livro da Câmara dos Vereadores, e sem nenhuma pretensão a ser criativo, de a era do rádio, né? Não foi só aqui em Maringá, mas houve uma geração de representantes públicos vindos dos meios de comunicação. E a televisão, ela se massificou nos anos 70, até ali era o rádio mesmo. E por isso que até o futebol presencial, nos anos 60, era diferente. Você não tinha. Quando a televisão começou a transmitir, havia uma discussão se não ia afugentar o público dos estádios. Não afugentou, são duas possibilidades, né? Mas nos anos 60 era exclusivamente presencial e pelo rádio. Então as pessoas iam, como vão até hoje, ao estádio, às vezes com rádio, hoje com o celular ouvindo a transmissão, né? Então os radialistas tinham muito prestígio na cidade e eram vistos até como uma espécie de celebridades. E naquele calor de 1976, ali com a reconstrução do time profissional, o vereador mais bem votado de Maringá foi o Ferrari Júnior, que era comandante da equipe da Rádio Cultura. E só que a votação espetacular dele também tem um efeito dramático. Ele sofreu um acidente bem na época, então a cidade ficou muito comovida com o acidente. Mas digamos que sem o acidente ele fizesse uns 60% do que ele fez, seria muito bem votado do mesmo jeito, né? O Ferrari Júnior fez quase 6 mil votos. O Pucca fez quase 3 mil votos. Na mesma eleição, o Pucca era o comandante da rádio concorrente, na época a radiodifusora ainda, né? Então eles competiam pela audiência. E os dois foram bem sucedidos, porque o Pucca ele foi o primeiro presidente da Câmara daquela legislatura, que acabou sendo de 6 anos, né? Então o Ferrari foi o campeão de votos e o Pucca se tornou presidente da Câmara. Depois o Ferrari seguiu carreira como deputado, até se aposentar da política, e o Pucca continuou militando nos meios de comunicação e voltou a ser vereador depois. Em 82, ainda na ressonância disso, o Ari Bueno de Godoy foi eleito vereador, né, para uma legislatura. Depois esse fenômeno perdeu força não só em Maringá, no Brasil, mas nos anos 70 isso ainda influenciava processos eleitorais, né? Reginaldo, suas lembranças, você acompanhou quais jogos no estádio Willie Davis aí nessa época? De 76 a 77 eu devo ter assistido a quase todos os jogos, né? E ainda havia particularidade que eu estudava no Colégio João 23 e morava na Vila Operária, então a gente vinha pela Avenida Paissandu, passava de frente do Brinco da Vila e assistia aos treinos. Então havia uma mobilização mesmo em torno do time de futebol. A gente ficava assistindo, né? O coletivo era um jogo de futebol com os caras lá. Às vezes alguns começavam a brincar com a bola, chamava a molecada para participar, né? E o sonho também de participar do Greminho, que estava sendo formado. Mas tinha tanto moleque bom de bola que essa ilusão eu perdi muito rapidamente, né? Eu não era melhor que os outros. E qual que é a sua principal lembrança no estádio? Provavelmente a final de 77. Não, a final foi em Curitiba, né? Mas a sequência, né? O jogo mais bonito que eu vi, o gol mais bonito que eu vi no estádio foi Grêmio e Curitiba. Havia um quadrangular
final em duas fases. E teve um jogo que era Grêmio de Maringá e Curitiba, em que o Didi fez um gol, talvez tenha sido o único gol dele pelo Grêmio. Esse gol, inclusive, ele está descrito numa figura de jornal, em que alguém cobra o escanteio para ele, provavelmente o Freitas, ele domina a bola no peito e bate na cobertura no ângulo, né? Foi um gol, assim, espetacular mesmo, né? Mas tem o lado pitoresco disso tudo, né? Porque a febre era tão grande na cidade. Eu estudava à noite no Instituto de Educação e a gente faltava aula no dia do jogo do Grêmio. E aí o diretor da escola resolveu dizer que ia reprovar quem faltasse aula no dia do jogo do time. Ele não podia fazer isso, a legislação diz que você pode faltar até 25%. Se você não estoura o número de faltas, você não pode ser reprovado, né? Ou por nota ou por falta, né? E aí, como ele percebeu que isso não dava certo, alguns iam para a escola e depois saltavam o muro para ir para o estádio. Eu, inclusive, né? Aí o diretor mandou engraxar o muro da escola. Quem quisesse pular o muro ia se sujar de graxa, mas mesmo assim houve uma grande evasão, né? Mas essa mobilização da reta final do Paranaense foi nesse jogo que houve 33 mil pessoas, né? Então é uma lembrança forte, um estado apinhado, não tinha espaço para... Chegava-se meio-dia, o estádio já estava cheio. Mas assim, a principal lembrança que eu tenho é de que a gente não tinha receio de que o time fosse perder. Porque a gente sabia que o time era bom. Hoje, aliás, quando eu penso naquele time, eu acho que ele era muito melhor do que a gente percebia na época. Era um time para disputar campeonato nacional e não fazer feio, né? Os jogadores eram bons mesmo, na média, assim, alguns tinham jogado no Palmeiras, no Internacional, né? E de Porto Alegre. O Didi, que era o Didi, podia ter jogado na seleção brasileira, assim, não é minha opinião, a opinião do Itamar, que jogou no Palmeiras, é a opinião do Leão, que jogou com ele no Palmeiras, né? E que dava conselho para ele criar juízo, mas o goleiro não costuma ter tanto juízo assim, né? E alguns têm sucesso mesmo sem ter juízo, como é o caso dos Ronaldos, né? Do Ronaldinho Gaúcho. Então o time era muito forte. Não é que a gente fosse para o estádio com a apreensão de que o Curitiba é muito forte e vai ganhar o jogo daqui. Não ia. A gente tinha convicção de que havia um nivelamento e que o nosso time era capaz de ganhar o jogo, né? Ganhar do Curitiba, ganhar do Atlético. E o time realmente respondia. Mas foi uma campanha assim, mais memorável porque ela teve um momento de oscilação do time, que o time foi para a repescagem e ele ganhou a repescagem num jogo contra o time de Paranaguá, o Rio Branco, um gol do Ferreirinha, que a gente só pôde ver pela televisão. E depois, quando chegou no quadrangular, o time engrenou. Tem uma capa da Placar chamada Maringá faz o Paraná tremer, né? Mostrando essa ascensão do time. Então, dos 4 times que foram para a final, o Grêmio estava ali. Ele podia ter vencido, né? Porque futebol, num jogo, as coisas podem dar errado. Mas não foi zebra o Grêmio ser campeão, não, né? Olhando time por time, foi um resultado justo e merecido. E como é que a cidade se preparou para o Grêmio no Nacional? O próprio João Paulinho capitalizou muito isso, você mesmo comentou, teve festa pela cidade, carreata, em homenagem não só ao time, mas ao João Paulino, ao governador, o Jaime Canê. Mas como é que a cidade enxergou aqui? É que naquela época seria injusto o Maringá não ter o time no Nacional, né? Porque era campeão do estado, Londrina já estava no Nacional e municípios equivalentes a Maringá estavam conseguindo incorporar. A regra era política, só que Maringá atendia aos requisitos políticos. Um time que é campeão do estado merece estar no Campeonato Nacional, né? Já que não tem uma linha de corte para 20 times, mereceria estar no Campeonato Nacional. Só que, salvo engano, a confirmação veio antes do título, mas quando tudo se encaixou no final, né? Eu me lembro da manifestação que houve ali na Avenida Brasil, eu estava lá também. Muita gente, muita aglomeração. Eu usava aparelho no dente, levei uma ombrada assim, sangrou tudo.
Mas isso não tinha importância nenhuma, né? Gente, do fato que a gente estava comemorando naquele momento. Só que o time estava pronto para o Nacional. Não é que tivesse que reforçar o time para um desafio maior. Para os objetivos possíveis, o time estava pronto. E nota que em 77, o Grêmio podia ter ido mais longe. O Grêmio não era inferior ao Londrina, e o Londrina ficou entre os quatro. Numa história até comparada com a do Grêmio de Maringá. O Londrina também foi para uma repescagem, e depois os quatro finalistas foram São Paulo, Atlético Mineiro, Operário de Campo Grande e Londrina. O Grêmio de Maringá não era pior que o Londrina e do que o Operário de Campo Grande. Podia ter chegado até ali, porque a regra do campeonato permitia, não era pontos corridos, né? Em que a força econômica fizesse muito. Dependendo de onde, do seu encadeamento de chaves, você poderia chegar mais longe ainda. Foi o que aconteceu com o Operário e com o Londrina, né? Ser campeão era mais difícil, o time do Atlético Mineiro era muito forte. Mas perdeu para o São Paulo, que era um time bom, mas num jogo só, né? As coisas podem não se confirmar naquele momento. Mas o time estava pronto. Tanto é que logo na estreia aqui do Nacional, novamente com 33 mil pessoas no estádio, o Grêmio. Esses dados a conferir, né? Mas houve um Grêmio com 33 mil pessoas no estádio, mas nesse Nacional de 77, o nosso time fez até um gol olímpico. Imagina, o ponta direita foi cobrar o escanteio e a bola foi para dentro do gol, né? Então é um momento mágico, assim, em que as pessoas se mobilizavam. E quando eu falo 33 mil pessoas no estádio, consideremos que Maringá tinha 170 mil habitantes em 1980. Então, se você fizer a decupagem de população adulta, então é muita gente na proporção da cidade. Mas também havia a região que vinha para cá torcer pelo time, né? Reginaldo, depois de 77, que foi a última vitória no estadual do time local, como é que você avalia que a torcida reagiu às tentativas de sucesso e fracasso? Qual que é essa leitura de quem está com esse saudosismo do passado de sucesso e de repente você entra num limbo, que inclusive a imprensa nacional chegou a dizer que Maringá não tinha mais futebol, etc. Qual que é a sua leitura? Olha, eu vou citar um exemplo, eu vou citar um episódio que aconteceu comigo há uns 10 anos. Eu estava desenvolvendo um trabalho lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fui como espectador de um evento da ESPN, lá na Casa Rui Barbosa, em Botafogo. Então tava toda a equipe da ESPN lá. Aí eu comecei a conversar com o Celso Zelt, que é um jornalista, um professor de jornalismo, é uma enciclopédia do futebol. Quando eu falei que era de Maringá, ele me pegou pelo colorido e falou assim, como é que uma cidade como aquela não tem um time forte como já teve? E cantou o hino do Grêmio, porque ele conhece todos os hinos também. Mas ele cantou o hino do Grêmio. Então, houve é um saudosismo, mas ele é fundado. Porque houve um protagonismo do futebol profissional no âmbito do estádio e com irradiação nacional. Até o nome do estádio de Maringá é muito conhecido, por ser um nome diferente, em inglês, né? Então, esse nome está na memória esportiva nacional dos anos 60 e 70. Né? Depois perdeu força, mas nos anos 80, o time ainda aspirava a algumas coisas. Eu aqui confesso que mudei o foco. Nos anos 80 eu tive outro tipo de envolvimento societário, mais diretamente ligado à política. Então eu parei de me mobilizar presencialmente no esporte, não acompanhava mais futebol no estádio. Mas aí houve uma outra fase de politização, de personalidades que vinham para Maringá, como o caso do Odilo Boeminotti, de olho na representatividade do time na cidade, pensando em voos políticos. Então, o Odílio se tornou presidente do Grêmio para ser candidato a prefeito e depois fazer carreira de deputado federal, o que ele fez. O quanto o fato de ter sido presidente contribuiu para isso, eu não sei medir, mas aconteceu. Depois veio o Valdomiro Merger com o mesmo percurso, né?
Até os anos 90, o time ainda era visto como uma possibilidade de trampolim político, né? Embora num outro contexto, né? Só que a diferença é que houve uma reorganização do futebol no âmbito nacional. Houve uma concentração de renda, principalmente de investimentos de capital no sul, então os times do interior ficaram mais fracos também, né? E menos competitivos. E é muito caro manter uma estrutura profissionalizada, né, de um time de futebol, né? Eu não sei mensurar isso, mas a gente não tem noção do que significa a logística de um jogo de futebol. A logística de um jogo que você vai fazer em num outro estado, eventualmente num outro país, se você entrar numa competição internacional, né? Então isso é muito custoso. E, ao mesmo tempo, a legislação e a própria sensibilidade política, as duas mudaram. Então, não fazia sentido que o município investisse dinheiro público num time de futebol profissional. Ele deveria ter uma autossustentação empresarial, né? Então, os parâmetros foram mudando. E até que veio a crise dos anos 90 em diante, da qual não sei se nós chegamos a sair com a mudança consecutiva de denominações. Quando eu escrevia sobre esporte no diário, eu me lembro de 2 ou 3 vezes ter feito crônicas a pedido do editor sobre essas idas e vindas, né? Só que de lá para cá houve uma renovação de siglas, até que agora tá um pouco mais estável com o sucesso do Dogão aí, né? Que está fazendo bonito no campeonato, né? Reginaldo, última pergunta para a gente, obviamente, concluir. Por que o estádio de Maringá, até para que as pessoas que nos assistem possam entender um pouco, leva o nome de Willie Davis? Bom, eu posso dizer quem foi o Willie Davis. Agora, assim, eu não acompanhei, não li, assim, o debate que foi feito para a nomeação. O Willie Davis, ele era um personagem ligado à história da Companhia de Terras do Norte do Paraná, que colonizou essa ampla faixa territorial que vem de Londrina, passa por Maringá. Ele foi prefeito de Jacarezinho numa fase anterior, e quando Maringá se converte em patrimônio da circunscrição municipal de Londrina, ele era o prefeito de lá. Então nós podemos dizer que o Willie Davis foi o primeiro prefeito de Maringá. Não o primeiro prefeito do município de Maringá. Mas como Maringá não começa como município, ela começa como patrimônio da circunscrição municipal de Londrina, então o Willie Davis é o primeiro prefeito de Maringá. Ele tinha mais homenagens em Maringá ainda. A avenida que hoje é conhecida como Parigô de Souza era chamada de Avenida Willie Davis também, né? Aí quando o governador morreu no curso do mandato, houve uma mudança do nome. E houve várias tentativas, houve vários balões de ensaio para mudar o nome do estádio. Até uma lei autorizativa da Câmara com o nome do Silvio Barros, o pai do prefeito que foi recentemente chefe do executivo aqui, né? Houve uma tentativa não muito distante de passar o nome para Marcos Pena, que era o presidente do Grêmio, quando o Grêmio foi campeão em 77. Quando o Dr. João Paulo faleceu, eu fazia parte da administração municipal naquele momento, houve uma mobilização para mudar o nome do estádio também para João Paulino Vieira Filho. Mas aí entendeu-se que o Dr. João Paulino já tem homenagens na cidade e que não convinha mudar o nome do estádio, enfim, né? Não quero entrar aqui na discussão dos méritos de cada um. Seria justo que o estádio tivesse o nome do Dr. João Paulino. A questão é mudar o nome do estádio naquele momento, né? Mas muitas pessoas acham extravagante o nome em inglês, né? E quem foi esse personagem? Ele foi o primeiro prefeito de Maringá. Se é justa ou não a homenagem, eu não sei, mas eu sei que faz parte da memória. Se a gente mudar o nome do estádio aqui, hoje, e passar a chamar em homenagem a um outro esportista, digamos o Roderley, nosso querido amigo, quando o Pelé jogou em Maringá, ele jogou no estádio Willie Davis. Quando os Grêmios foram campeões, eles foram campeões no estádio Willie Davis. Isso não vai mudar, né? Então, por isso que a mudança de topônimo, o nome do local,
às vezes ela não contribui para que a gente associe o local, o nome, com os grandes feitos também da história vivida ali, né? E como eu disse, no caso do Celso Zelt, ele sabe o nome do estádio de Maringá, né? Se perguntar para esses jornalistas da nova geração que sabem tudo da história do esporte, eles sabem o nome do estádio de Maringá no Brasil todo. Se você pusesse um quiz ali associar o nome do estádio com a cidade, a maioria dos jornalistas vai acertar. O estádio do Luiz David, o estádio de Maringá. Por isso que não é muito estimulante pensar nessa mudança de nome. Perfeito, Reginaldo. Ótimo. Reginaldo, só vou fazer umas fotos suas, tá, amigo? Capricho.